E eu quero começar falando para você de um texto bíblico que nos fala da pessoa de Jesus. Não tem como começar trabalho nenhum dentro da igreja, em qualquer área que seja, família, libertação, edificação, sem nós entendermos a pessoa de Jesus. Eu falo que nós só saberemos quem somos e aonde vamos chegar, e o que é possível acontecer na nossa vida, se nós soubermos quem é o nosso Deus, se nós soubermos quem é a pessoa de Jesus. E eu quero ler um texto para você que está em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Diz assim: Este é Jesus, está falando dele. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Diga tudo. Tudo. Diga tudo. Tudo. Tudo que os seus olhos veem, tudo que os seus ouvidos ouvem, tudo que as suas mãos apalpam, tudo que é visível pelos teus olhos naturais ou pelos telescópios, os grandes corpos estelares, os astros, os nanos, os micros, mínimos, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Primavera, verão, outono e inverno só existe por causa dele. Só existe vida na terra, oxigênio, luz solar. As estações do ano se sucedem, primavera, verão, outono e inverno, porque subsiste nele. Há um sistema planetário que funciona nessa galáxia, chamada Via Láctea, e esse sistema é o nosso, e um planeta está girando, rotação, translação, tudo, porque nele subsiste. Ele é a razão de todas as coisas, ele é o equilíbrio de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Antes do Pai dizer haja luz, ele já existia. Eu quero dizer para você que antes da fundação do mundo ele já existia. E ele sempre foi plano de Deus, para vir ao mundo, morrer no meu e no seu lugar. Porque a palavra de Deus diz que o Cordeiro foi aprovisionado antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Haja cruz. E ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. Foi a primeira vez que ele foi dado. Mas depois que ele restou dentre os mortos, assentou-se à destra de Deus, ele foi dado outra vez, agora só para a igreja, para ser o cabeça da igreja. Na carta aos Efésios diz que ele foi dado à igreja, para ser o cabeça. Ele é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Nada, absolutamente nada é mais excelente. Absolutamente nada tem mais poder. Absolutamente nada é superior. Quando a Bíblia fala que ele é Jesus Cristo, o Senhor, como está escrito em Filipenses, ele subsistia em forma de Deus, tornou-se figura humana, e como homem foi para a cruz, e por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que é sobre todo nome,
diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é Jesus Cristo o Senhor. Jesus Cristo o Senhor. Sabe o que quer dizer o Senhor? O Kyrios é a maior autoridade. Kyrios é uma palavra grega, Kyros. Kyrios não tem tradução para o português, nem para outra língua. Seriam necessárias várias palavras juntas para traduzir o que é Kyrios. Seria maior autoridade, supremo comandante, Senhor absoluto, tudo junto. Seria a tradução da palavra Kyrios. Ele se tornou o Senhor de todo o universo quando restou dentre os mortos. Por isso, quando Ele ressuscita, Ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Na carta aos Efésios, que Ele foi colocado à destra de Deus acima de todo poder que se possa nomear, não só nesse século, mas no porvir, um poder que não tem maior em todo o universo. E é interessante, igreja, que ele não sabia que ele voltaria para um lugar de maior poder por causa do sacrifício da cruz, porque existem coisas que o Pai reserva para si, como o dia e a hora da volta do Filho. Ele diz: nem o Filho sabe, nem os anjos, só o Pai. Sabe por quê que eu sei que ele não sabia que teria um lugar de maior autoridade no universo? Porque quando ele ora o que conhecemos como oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, ele fala: Pai, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer. E logo depois ele diz: agora glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ou seja, deixa eu voltar para o mesmo lugar que eu tinha antes. Mas a Bíblia diz que o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu um lugar mais excelente. Um lugar que não tem nada acima dele. O Pai deu a ele a autoridade sobre o universo. Ele tornou-se Rei de reis, Senhor de senhores, Senhor absoluto. Maior autoridade. Para em tudo ter primazia. E versículo 19, porque agora escute bem, porque aprouve a Deus que nele, no Filho, residisse toda a plenitude, que ele fosse tudo isso, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Presta atenção, aprove a Deus dar tudo isso para ele de excelência e dar a ele um corpo humano para derramar sangue na cruz, porque pelo sangue da cruz o projeto do Pai era reconciliar consigo mesmo, com o próprio Pai, todas as coisas, todas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Nos céus, escute bem, está escrito aqui, versículo 20 de Colossenses 1, que os céus foram reconciliados com Deus. Os céus foram reconciliados com Deus. E algo só precisa ser reconciliado se for rompido. Os céus precisaram ser reconciliados com Deus, igreja. A morte de Jesus na cruz teve o poder de reconciliar os céus com Deus. Por que o céu precisou ser reconciliado com Deus? Por que os céus? Porque houve uma guerra no céu. Porque houve uma rebelião de anjos no céu. Os anjos feitos originalmente para o louvor da glória de Deus. Anjos feitos como criaturas de um Criador perfeito. Foram feitos para serem perfeitos. E havia um anjo chamado Lúcifer, querubim da guarda, ungido de Deus. Imagina você que o lugar onde esse anjo congregava era no céu. Imagina que ele era ungido, recebeu uma unção
e foi ungido pelo próprio Deus. E ele era um anjo, ele não era um homem. Ele era um espírito feito para ser ministrador, para estar ao redor de Deus. E esse anjo caiu. Esse anjo desobedeceu, escolheu rebelar-se contra Deus. E não se achou mais no céu lugar para ele. Agora, esse anjo rebelde não saiu do céu sem guerra. Houve peleja no céu, a Bíblia diz. Houve guerra. Miguel e os seus anjos pelejaram. E a guerra havida no céu tirou a perfeição do céu. A harmonia do céu foi quebrada. Houve uma guerra no céu. Isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, nos ensina que a unção não imuniza ninguém para a queda. Nem anjo fica imune de cair em pecado, porque é ungido de Deus. Os ungidos de Deus, que só pensam que a unção imuniza para a queda, se perdem na unção. O que imuniza para a queda é temor de Deus. Temor de Deus. Mas não é temor, medo de um Deus irado com a espada afiada na cabeça. É medo de perder a presença de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, e morte é a separação de Deus. A morte separa o homem de Deus. Separou um anjo. Isso também nos ensina que quando há pecado, há um rompimento e precisa haver uma reconciliação depois. Até no céu foi assim. O sangue de Jesus tem poder para reconciliar todas as coisas com Deus, o universo com Deus. O teu Deus, o Senhor Jesus, Ele é muito maior e mais poderoso do que nós pensamos, o nosso Deus. Você se lembra que João andou intimamente com ele? Ele tinha muitos discípulos. Ele tinha 12 apóstolos, muitos discípulos. E dos 12 apóstolos, ele tinha 3 íntimos. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E dos 3, João era o mais íntimo. João encostava a cabeça no peito dele. João é o único que escreve uma epístola com intimidade. Em João 20, quando ele fala da ressurreição, ele fala aquele que Jesus amava, falando dele mesmo. Ele vai ao sepulcro e corre, e ele te diz aquele que Jesus amava. Eu estou na sua frente hoje, você nunca me viu ao vivo, está me vendo hoje. Daqui só os pastores que tinham me visto, você está me vendo agora. Nunca mais você vai se esquecer do meu rosto. Eu vou encontrar com você no aeroporto, você vai me reconhecer. Eu vou encontrar com você numa casa, você vai me reconhecer. Imagina se você andasse comigo 3 anos. Todos os dias. Comesse comigo, viajasse comigo, chorasse comigo. Colocasse a cabeça no meu peito. João andou com Jesus assim. E quando ele estava na ilha de Patmos, que ele teve a visão do Apocalipse, ele começa a narrar que ele viu um como filho do homem, aparência de homem, mas tinha os olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, uma luz mais resplandecente que o sol estava sobre ele. Sabe o que João disse? Quando eu o vi, eu caí como morto. Eu caí como morto. Meu Deus. Quando ele volta com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Depois que ele ressurge dentre os mortos. Que ele é glorificado. João nem o reconhece. E quase morre quando se encontra com ele.
O nosso Deus, queridos, é muito maior do que nós imaginamos. Nós não temos capacidade para dimensionar quem Ele é. E continua o texto dizendo: e a vós outros, que também outrora erais inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Diga: santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Diga: santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Olha para quem está do teu lado, olha no olho dessa pessoa e diga: santo, inculpável e irrepreensível. Diga: esse é o ponto que nós precisamos chegar. Jesus morreu por isso. Ele não morreu só para reconciliar os céus com Deus, mas Ele morreu para nos dar vida eterna, nos arrancar da morte do inferno, nos dar vida eterna, mas também para nos dar vida abundante. Em João 10:10 ele diz: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você acha que quando ele fala de vida abundante, ele está falando da eternidade só? Não. Ele está falando da vida que vivemos agora, que temos que viver agora, ainda em carne. Quando a Bíblia fala das bênçãos decorrentes da obediência e das maldições decorrentes da desobediência, textos como Levítico 26, por exemplo, Deuteronômio 28, vai chover, vai ter bênção, vai ter chuva, vai ter maldição, vai ter seca, vai ter bênção, vai ter filhos, vai ter maldição, vai ser estéril, vai ter bênção, vai ter saúde, vai ter maldição, vai ter enfermidade, vai ter bênção, vai ter prosperidade, vai ter maldição, vai viver miséria, vai ter bênção, vai ter sanidade mental, vai ter maldição, vai ter loucura. Você acha que chuva, filho, dinheiro, saúde é coisa de eternidade? Não. Deus está falando da vida agora. Na eternidade, a falta de bênção é lago de fogo e de enxofre. Não tem nada a ver com chuva, nem com filho, nem com recurso financeiro. Vida abundante é um projeto de Jesus para nós agora. E a reconciliação do homem na plenitude do seu ser, a limpeza, quando ele se torna santo, inculpável e irrepreensível. Ele começa a entrar no lugar da bênção, porque Deus é fiel. Quando ele fala, por exemplo, no Salmo 81, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu abateria o seu inimigo. Ou seja, o meu povo não teria problema com o diabo. E no fim ele diz: eu o saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Eu lhe daria o melhor. Outro texto em Isaías ele fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E a promessa dele é para gerações. É para gerações. Quem não se lembra do Salmo 37? Eu fui moço, fui velho, sou velho, já fui moço. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A bênção é geracional. A cruz, queridos, esse momento da eternidade, que foi marcado há 2000 anos atrás, a cruz
Deus. Ela vem não só para te dar vida eterna, salvação, mas ela vem para te dar agora, enquanto você está na terra, um padrão de conexão com o céu, aonde tudo que você toca seja abençoado, aonde a tua geração seja bendita na terra, aonde você seja como luzeiro no meio de uma geração, resplandecente como uma luz, sal e luz no meio de uma geração. Um dia nós estávamos numa propriedade que nós tínhamos em Tocantins e nós tivemos problemas com o nosso freezer, era a gás, a querosene. E nós tínhamos matado uma res, matado uma vaca para fazer o armazenamento da carne, para ter carne o mês inteiro. E acabou a luz. Ia perder, ia acabar aquela carne, ia apodrecer. E de repente tivemos a ideia, vamos salgar essa carne, vamos fazer charque, carne de sol. E aí pegamos o sal grosso, o sal que dava para o gado mesmo, e começamos a passar na carne, fizemos ela em pedaços, tiras de carne. Botamos aquela carne em cima de uma mesa e começamos a passar o sal, e aquele sal grosso. E o Senhor falou para mim, por que você está salgando a carne? Para não estragar. O que acontece quando você põe o sal? A mosca varejeira não chega. É a mosca varejeira que bota o bichinho lá, o ovinho dela, que apodrece, que dá o vermezinho que apodrece. O Senhor falou, é esse o sal que o meu povo tem que ser, grosso. Um sal grosso, que aonde ele está, a podridão não acontece. Aonde ele está, há uma limpeza, há uma garantia de santificação. Jesus, queridos, ele veio para destruir as obras do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ele não veio para contemporizar com as obras do diabo, para coexistir com as obras do diabo. Imagine dois lugares espirituais. Imagine que aqui é o lugar do império das trevas, onde reina Satanás. E aqui é o lugar do reino da luz. A nossa conversão, no próprio livro de Colossenses, diz que é o resgate do império das trevas para o reino da luz. Nós somos transpostos, retirados de uma região espiritual e entramos em outra. Nesta região espiritual chamada império das trevas, há um governo de Satanás. E esse que governa no império das trevas, ele só tem um ministério: matar, roubar e destruir. Aqui neste lugar, aonde chamamos de reino da luz, há um governo do Senhor Jesus. E esse que governa aqui diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse lugar é o lugar da morte, roubo e destruição. Esse lugar é o lugar da vida abundante. E ele é plenamente capaz. A autoridade lhe sobra. Pois se veio para conciliar céus e terra com Deus, não vai ter poder e autoridade para me dar vida abundante. E se eu não tenho vida abundante? O que está acontecendo? Não é que a cruz não seja plenamente eficiente e eficaz para me dar essa vida abundante. É porque alguma coisa da minha vida não está na cruz ainda. A Bíblia fala, maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. Então, nós não estamos mais com o nosso foco nas maldições. O nosso foco está nas causas. É como uma sujeira de cachorro numa varanda, o cachorro fez cocô na varanda. E as moscas vieram por causa do cocô na varanda.
Não adianta eu pegar uma toalha e ficar batendo na mosca. Sai mosca, sai mosca, sai mosca. Ou comprar um desinfetante, ou comprar um inseticida e jogar nas moscas. Até consigo matá-las com inseticida. Mas se eu não tirar as fezes do cachorro da varanda, o que vai acontecer? Outras moscas virão. A sujeira que foi plantada, ela precisa ser retirada. Eu preciso tirar as fezes do cachorro, lavar o lugar e desinfetar o lugar. Eu preciso mudar a natureza daquele lugar. Um lugar de podridão se torna um lugar de limpeza. A matéria-prima do diabo na nossa vida é o pecado. A matéria-prima de Satanás é o pecado. O pecado é como se fosse a sujeira do cachorro. Durante muitos anos, nós brigávamos com os demônios. Trabalhamos com libertação há mais de 30 anos. Ordenava a saída e eles tinham que sair. Brigava, guerreava, ia nas casas, orava pelas casas, pelas famílias, pelas pessoas. Mas o que nós percebíamos era que, por pouco tempo durava aquela limpeza espiritual. As coisas voltavam ao estado anterior rapidamente. Rapidamente. E Deus foi tão misericordioso conosco, Ele foi nos direcionando e nos ensinando que não temos que brigar com demônios, nós temos é que resolver os pecados. Nós temos é que tirar a sujeira da varanda. Imagine uma bola de aniversário, dessas que enfeitamos salões para as crianças. Imagina uma bola vermelha representando o sangue do cordeiro. Imagine dentro dessa bola um bonequinho, é você. Imagine outros bonequinhos dentro da bola, são os anjos. A Bíblia fala, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os guardam. Redor, redor, redor. Salmo 34 diz isso. Mas a mesma Bíblia fala que os demônios estão ao derredor. Derredor é um pouco mais longe, seriam aqueles que estão girando em volta da bola. Os anjos dentro da bola comigo estão ao redor, os demônios ao derredor um pouco mais longe. Rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, é o que diz a Bíblia. Eles não podem furar essa bola, eles não podem chegar em mim. Eles não podem me tocar, eles não podem romper essa proteção. Nem os anjos podem romper essa proteção. Só o homem, com o pecado, abre uma janela espiritual, abre uma brecha. Que nome você der? Uma legalidade. Eu digo, são janelas espirituais que são abertas. E nessa hora os demônios podem chegar. E chegam com a permissão de Deus. Porque há uma legalidade dada por mim, uma transgressão implica numa pena. E quando os nossos inimigos, ou o inimigo das nossas almas, que vem para matar, roubar e destruir, chegam diante de Deus e dizem, ela abriu a janela, agora eu posso entrar. Deus não tem outra coisa para fazer a não ser permitir a entrada. Pastora, mas e a cruz? Ah, a cruz, graças a Deus, vai nos permitir, na hora do arrependimento desse pecado, fechar essa janela outra vez. Fechar a janela outra vez. Arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão é a única coisa que limpa o histórico espiritual dos pecados. Nem o tempo, nem a distância. Você veio do Brasil, praticou atos no Brasil, e está do outro lado do mundo. Aquilo que está lá atrás, no passado, em outra terra, pode ser a causa de muitas coisas estarem dando errado hoje aqui. Eu conto, quando eu falo de honra aos pais, eu conto uma história. Eu estava ministrando numa igreja em Atlanta, e um jovem foi pedir uma oração para mim, um jovem. Estava como imigrante lá em Atlanta, fazia uns 14 anos. E ele
chegou para mim e pediu uma oração forte. Pastor, eu quero uma oração forte. Eu oro, mas eu não tenho oração forte, tenho um Deus forte, que responde a minha e a sua oração. Não tem privilégio de oração porque eu estou aqui à frente. Oração dos justos pode muito em seus efeitos. Todo aquele que é justificado tem oração forte, porque tem um Deus forte. Mas ele chegou para mim e pediu uma oração forte. Ele disse, pastora, a minha vida está toda errada. A senhora está falando que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, então é o inimigo que está agindo na minha vida, porque eu estou há 14 anos aqui na América e tudo dá errado comigo. Eu vi junto com vários rapazes do Brasil. Todos eles estão bem, todos eles adquiriram bens na América, todos eles tiveram recursos para mandar para as famílias no Brasil, casados, alguns, pastor, alguns com legalidade, com green card já. E a minha vida está toda errada. Eu não consigo ter nada, não consigo juntar nada, não consegui legalidade, não tenho onde morar. Eu moro num basement, um porão. Eu moro num basement da casa de um amigo. Não tenho carro, não tenho carteira de motorista, perdi minha carteira. Eu troco 6 por meia dúzia, eu trabalho para pagar o aluguel, a comida e o transporte, e estou sobrevivendo aqui na América. Alguma coisa está errada comigo, pastora. Alguns deles já têm filhos pré-adolescentes, e eu não tenho nem esposa. E aí, eu fui conversar com ele, porque eu já sei que não adianta orar e falar, demônio, sai da vida desse moço. O demônio vai sair, a toalha vai bater e o bicho vai ter que sair. Mas a pergunta é, por que ele entrou? Por que ele veio? Que porta se abriu? Qual é a causa? Maldição sem causa não se cumpre, qual é a causa? A pergunta é, qual é a causa? E ele contou a história dele. Ele saiu do Brasil, usava drogas no Brasil. Era viciado em cocaína, morava no interior de Minas Gerais. Lá no Brasil, no Rio de Janeiro, tem uma expressão, não sei se você conhece, cheirou a casa toda. O que é cheirar a casa toda? Ele vai para o traficante, compra a droga, não paga, o traficante bate na porta da casa dele, fala para a mãe dele, está me devendo tanto e eu mato ele em 24 horas se não me pagar. E a mãe não tem dinheiro para pagar, entrega o micro-ondas. Aí, outro dia, a mesma coisa. Vai lá, cheira cocaína, não tem dinheiro para pagar, o traficante vem, bate na porta, vou matar seu filho, ela entrega a máquina de lavar. E daqui a pouco ela entrega a geladeira, e daqui a pouco ela tem um fogão e um colchão, e amarra uns fios dentro de casa para de pendurar as roupas. Ele falou, pastor, eu cheirei a casa toda. E aí, um dia eu estava muito drogado, meu pai me confrontou, falou coisas que eu precisava ouvir mesmo, e eu fiquei muito brabo, saí de casa, e aí me juntei com uns amigos lá, era o pessoal da droga, e um deles teve a ideia da gente vir embora para os Estados Unidos. E nós juntamos um dinheirinho, compramos uma passagem, e eu vim, e essa é a minha história, foi assim que eu cheguei, mas eu me converti, pastora. Eu me converti aqui nessa terra, eu sou outra pessoa, eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, e Deus me trouxe para cá para eu não morrer. Ok, glória a Deus por isso. Agora a pergunta é, você fez os consertos das coisas lá de trás? Como assim, pastora? Com seus pais. Você fez os consertos que você precisava fazer? Ah, pastora, eu vou falar a verdade para a senhora. Aquele homem está morto, aquele velho homem está morto. Eu sei. Não, mas eu preferi que ele tivesse morto literalmente. Eu nunca contei para os meus pais para onde eu fui, onde eu estou. Eles não sabem nada de mim. Eu prefiro que eles me tenham como um morto, porque eu fiz eles chorarem muito. Eu fiz muita maldade para eles, muita desonra, pastora. Falei, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está me dizendo que fazem 14 anos que os seus pais não sabem se você está vivo ou morto? Você está me dizendo que fazem 14 anos que quando o telefone toca na madrugada, sua mãe senta na cama, corre para o telefone e pensa, meu filho vai dar sinal de vida? Você está me dizendo que fazem 14 anos que no Natal, no aniversário, no Ano Novo, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no dia do seu aniversário,
Os seus pais acordam numa tristeza profunda, porque não sabe se você está vivo ou morto. E você está me dizendo que todas as vezes que seu pai encontra num jornal a notícia de um corpo que foi encontrado no matagal, um cadáver, ele corre para identificar, para ver se é você? E você acha que uma oração minha vai mudar a sua história? Você acredita mesmo nisso? Você não conhece Deus, porque Deus é justo até com o diabo. Enquanto você não fizer os concertos, não confessar os seus pecados, não fizer o acerto. Não, mas eu confessei tudo para Deus. Pois eu vou te contar uma coisa. Quando está escrito na palavra, em Provérbios 28, o que encobre as transgressões jamais prosperará. Os que as confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera. O que encobre jamais prospera. O que encobre jamais prospera. Deus não está falando dele. Porque nada fica encoberto diante de Deus. Nada. Seu pensamento não chegou à mente, ele já sabe o que você está pensando. Davi fala no Salmo 139, o Senhor estava tecendo os meus ossos, já sabia todos os meus dias. Deus sabe tudo antes de acontecer. Na onisciência tem a presciência, ele sabe tudo. Quando Deus fala o que encobre jamais prospera, o que confessa e deixa alcança misericórdia. Ele está falando aquilo que ele voltou a falar na Bíblia, no livro de Tiago: confessai os vossos pecados uns aos outros, para ser sarados. Pastora, eu tenho que confessar? Tem. Olha, eu preciso te dar uma notícia. Mas eu vou ler essa notícia para você. Notícia lida é melhor. Primeira epístola de João, versículo 7. Versículo 6 em diante. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém, diga se porém. Se porém. É condição. O se é uma partícula condicional. Se porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado se andarmos na luz. O sangue de Jesus é eficaz se andarmos à luz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se trocássemos isso aqui por uma frase, estaria escrito: o sangue de Jesus não apaga pecado encoberto. Não apaga pecado não confessado. Falei para aquele moço: você precisa fazer um concerto com seus pais. Tem uma brecha na sua vida, tem uma janela aberta na sua vida. E por essa janela o demônio vai entrar. Não vai adiantar oração nem minha, nem do seu pastor, nem de ninguém. Vai continuar entrando por essa janela. E cada vez que entrar vai matar, roubar e destruir alguma coisa. Vai matar, roubar e destruir alguma coisa. Pastora, mas já passaram 14 anos. E foi no Brasil, foi em Governador Valadares. Meu filho, podia passar 1000 anos. E podia ser no Japão. Porque no mundo espiritual não se aplicam as leis da física. Não tem distância e não tem espaço no mundo espiritual. Tudo é já aqui e agora. Aconteceu há 15 anos? Acabou de acontecer no mundo espiritual. Aconteceu há 20? Acabou de acontecer. Eu falei para ele: e olha, não, e ele disse para mim: pastora, mas a minha vida mudou, eu sou outro rapaz, está tudo arrumadinho na minha vida hoje. Se a senhora perguntar, faz qualquer pergunta que a senhora quiser. Fisicamente eu estou limpo, sexualmente eu estou limpo,
Nunca mais usei droga, não tenho praticado fornicação. Pastor, eu estou limpo. Não minto, não roubo. Falei para ele, você pensa numa pessoa que encheu a casa de lixo? Encheu a casa de lixo. Era um catador de lixo. E aí, um dia, ela resolve não catar mais lixo. Mudei de vida, não junto mais um saco de lixo a partir de hoje. Isso basta para que a casa dela fique limpa? Ela precisa tirar o lixo que juntou. Ela precisa tirar. Falei, você tem que ligar para os seus pais, fazer o conserto. Eu tenho certeza que a minha mãe já me perdoou. O coração da minha mãe é bom, pastora. Eu tenho certeza que meus pais não têm nada contra mim. Você não está entendendo. O problema não é os seus pais, eles já podiam até estar mortos. O problema é você. É você que fecha a janela que você abriu. Não é o perdão do outro que fecha a janela. É a confissão sua. É o conserto seu. Falei, você dê graças a Deus que a vida está uma desgraça, mas você ainda está vivo. Porque a palavra de Deus diz que vive pouco e vive mal. Aquele que desonra os pais. Vive pouco e vive mal. Você só está vivendo mal. Ainda não morreu. Pastor, então não tem possibilidade de uma pessoa que desonra os pais viver muito? Tem alguns que vivem muito. Mas come o pão que o diabo amassou até a velhice. Porque viver bem e viver muito não junta as duas coisas. E tem gente que vive bem, pastora? Tem, morre cedo. Você nunca viu uma geração como nós temos visto nos dias de hoje, os pais pegando na alça do caixão do filho, quando os filhos é que tinham que enterrar os pais. Por quê? Pela desonra aos pais. A nossa história espiritual, queridos, é que vai determinar a nossa vida abundante. Jesus veio para dar a vida abundante. Mas ele não pode. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu seguraria o inimigo. Nós não íamos ter problema com o diabo. Você vai ver na Bíblia, a Bíblia é recheada de textos, onde fala assim, tornando o povo de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, o Senhor, os entregou nas mãos dos seus inimigos. Por 40 anos, por 30 anos. Deus é justo até com o diabo, igreja. Há um tribunal no céu, onde Deus é o justo juiz. O Filho é o advogado, o Espírito Santo é a fiel testemunha, e Satanás é o acusador. E num tribunal, eu sou juiz, eu vou dizer para você, se a acusação for justa, o juiz tem que acolher. Não tem como não acolher uma acusação que não seja justa. O juiz não pode fazer vista grossa quando uma acusação é justa. Para você entender a diferença entre salvação e vida abundante. Vamos imaginar o povo de Deus quando saiu do Egito. Aquele povo foi escravo 430 anos. E Deus tirou aquele povo do Egito com o propósito de colocar aquele povo na terra prometida, onde eles teriam vida abundante. A terra prometida não era só uma terra que manava leite e mel, era muito mais do que isso. Você quer ver o que tinha na terra prometida? Deuteronômio, capítulo 6, quando Moisés está conversando com o povo, ele sabe que não vai entrar, Deus já avisou que ele não vai entrar, e ele está chamando a atenção do povo para não se esquecer de Deus quando entrar naquela terra. Deuteronômio 6, ele diz a partir do versículo 4, que é conhecido como chamar Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos,
E dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha o versículo 10. Havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes. Diga, grandes e boas cidades. Casas cheias de tudo que é bom. Casas cheias de tudo que é bom. Casas que não enchestes. Diga, grandes e boas cidades. E casas cheias de tudo de bom. E continua, poços abertos que não abriste. Que poços são esses? Poços de água no deserto já é riqueza pura. Mas Deus está falando em poço de petróleo. Riqueza, tesouro. Vinhais e olivais que não plantaste. O que são vinhais e olivais? Os melhores negócios daquele tempo. Qual é o melhor negócio desse tempo hoje? Vamos lá, opinião de vocês. Qual é o melhor negócio desse tempo? Fala um excelente negócio. Fala. Uma loja de informática. Uma loja de automóveis. Sei lá, um complexo de produtos importados. Qual é o melhor negócio? Os melhores negócios daquele tempo eram vinhas e olivais. O povo vivia da agricultura e da pecuária. E o fruto da vide, o fruto da oliveira, era o produto mais precioso que tinha. Então, a terra prometida, e ele conclui, guarda-te, não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus queria colocar num lugar de excelente bênção. Cidades excelentes, casas excelentes, cheias de tudo que é bom. O que era tudo que é bom naquele tempo? Não sei, mas tudo que é bom hoje eu sei. Todos os eletrônicos, tudo que é bom é um vaso sanitário que levanta a tampa a hora que a gente entra. Hoje no Rio de Janeiro estão construindo uns condomínios caríssimos, condomínios de alto padrão. O dono da casa está vindo do trabalho para casa pelo telefone celular, ele aciona o aquecimento da casa, a hidromassagem, tudo do telefone dele. Alta tecnologia, não sei nem como que é isso. Minha cabeça não dá para entender isso. Tecnologia de ponta, carros excelentes. A promessa de Deus na terra prometida é uma promessa de vida abundante. Isso aqui é uma alegoria de vida abundante. Eu vou tirar vocês do lugar da escravidão, um povo que faz 430 anos que não tem nada, um povo que só come o pão da dor, um povo que amassa o sapê para fazer os tijolos de Faraó, amassa barro. Vai ter tudo de bom. E você sabe que esse povo saiu do Egito com essa promessa. Saiu do Egito para ir para este lugar. E parou num lugar chamado Cades Barneia. Cades Barneia. O que era Cades Barneia? Cades Barneia era um lugar de parada. Não era um lugar de permanência. Entre o Egito e a terra prometida. E mandou 12 espias espiar a terra, ver, olhar. Na Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Tudo tem um sentido literal e um sentido espiritual. Espiar é espiar, não é espionar. Apesar de algumas traduções trazerem a palavra espionar, o original da palavra é espiar, é ver, olhar. Deus enviou 12 espias para espiar a terra que ele já tinha dado. Não é vai espionar para ver se você consegue conquistar aquela terra. Não, era espiar, era ver, era olhar. E foram 12 espias, e você conhece a história. A maioria, ou sejam 10, voltaram apavorados porque viram gigantes na terra.
A terra não era vazia. Cidades excelentes, casas excelentes, negócios excelentes, mas tinha moradores. E eles voltaram atemorizados, só dois, Josué e Calebe, só dois. Viram os gigantes e entenderam que a terra era deles, mas eles tinham que derrubar os gigantes. Calebe, quando viu o povo apavorado, porque a maioria influenciou o povo, a maioria sempre influencia, a maioria leva o povo para o buraco. Ele viu a maioria influenciar o povo e viu o povo desanimar. E ele fala para aquele povo: eia, vamos, se o Senhor estiver conosco, nós vamos comer o inimigo como pão. Como é que você come pão? Você precisa de faca para comer pão? Velho sem dente come pão, criança sem dente come pão. É mole comer pão. Pão você come com a mão. Calebe está dizendo: se o Senhor que destruiu o Egito para nos tirar, o Senhor que acabou com a economia do Egito, com a ecologia do Egito, o Senhor que deixou o Egito enlutado por causa das mortes dos primogênitos, esse mesmo Deus de poder, se ele entrar conosco, nós vamos comer o inimigo como pão. Nós vamos comer como pão. Mas ele não conseguiu influenciar o povo. O povo foi pela voz da maioria. E o que aconteceu? Por causa disso, por causa da incredulidade, da incapacidade do povo de saber quem é Deus. Por isso que eu falo que para falar de libertação, a primeira coisa é precisamos saber quem é Deus. Quem Ele é. O povo incapaz de entender quem Deus era. Eu falo que fé tem uma definição bíblica. É a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê, mas eu tenho uma definição pessoal de fé. Eu digo que fé é crer que Deus é quem Ele diz que é, e que Ele fará o que Ele diz que fará. Ele não falou que ia colocar o povo na terra prometida, pois Ele colocaria o povo na terra prometida. E pela incredulidade daquele povo, pela incapacidade de saber quem é Deus, pelos olhos voltados para o passado e não para o futuro, e por ter uma memória curta demais, porque se lembrassem o que Deus tinha feito, já tinha feito por eles, eles não teriam motivo para duvidar. Eles não entraram na terra prometida. Quando você lê o texto bíblico de saída do Egito, eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças, 600 mil homens. Uma geração que tinha 600 mil adultos homens, morreu toda. Só 2 não morreram. Só Josué e Calebe. De uma geração inteira, adulta, responsável, com capacidade de avaliar o erro. As crianças não morreram, os meninos não morreram. Quem não sabia o que é o bem e o mal, sobreviveu. Dos que sabiam o que era o bem e o mal, 600 mil menos 2 morreram. Não entraram na terra prometida. O que Deus fez com aqueles homens e aquelas mulheres? Colocou eles no deserto 40 anos. 40 anos. Andando em volta, andando em volta. O povo faz textos lindos sobre o deserto. Livros, músicas. Maná no deserto, vitória no deserto. Sabe o que é o deserto na Bíblia, igreja? Lugar de morte. Quem não sai do deserto morre sem ver a terra prometida. Deserto não é lugar para ficar. Deserto é lugar de juízo de Deus. Juízo de Deus é Deus botando a mão pesando em cima do seu povo. Mas, pastora, no deserto tinha maná todo dia. Verdade. Pastora, no deserto tinha nuvem que protegia do sol para não matar aquele povo num sol de 50 graus. Verdade. No deserto tinha coluna de fogo que impedia chacais, serpentes, escorpiões chegarem. Verdade. Melhor que isso, saía água da rocha, a roupa crescia com o corpo, o sapato crescia com o pé, ninguém adoeceu. 40 anos de proteção
proteção e provisão do básico, do básico, do básico. O básico do básico do básico. A comida é de hoje só, não sobra para amanhã. Muitas pessoas estão vivendo no meio da igreja assim. Elas já saíram do Egito, da Umbanda, Quimbanda, de tudo que é banda que vivia. Mas elas ainda não têm a experiência da vida abundante. Ainda está vivendo do básico, do básico, do básico, do básico. Vivendo da misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos e que se renova a cada manhã. Mas o que Deus quer para nós não é isso. A Bíblia é muito clara. É muito clara. Ele quer nos abençoar. Ele fala, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. A promessa de Deus é vida e vida em abundância. Muita gente saiu do inferno, do império das trevas, para o reino da luz, mas ainda não está experimentando a vida abundante. Porque tem áreas da vida que ainda está nas mãos do inimigo. Tem áreas da vida que não foram consertadas. Tem acertos que não foram feitos. Pastora, mas a cruz não resolveu tudo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Verdade. Que livro da Bíblia que o apóstolo Paulo fala, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo? 1 Coríntios. Pois eu quero contar para você, 1 Coríntios. Segundo, eu quero contar para você o que está escrito em 1 Coríntios. Mesma igreja. É a mesma igreja. São duas cartas escritas para a mesma igreja. No capítulo 5, de 1 aos Coríntios, Paulo escreve assim. Presta atenção. Geralmente se ouve, escute bem, abre os teus ouvidos. Se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Sabe o que Paulo está dizendo para essa igreja? Olha, no meio de vocês, no meio dos crentes, tem tanta imoralidade, tem tanta promiscuidade, o negócio está tão feio dentro da igreja, que tem um cara que deita com a mulher do pai dele. E ele continua. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Ou seja, vocês não fazem nada? Vocês arrebitam o nariz, acham que porque são igreja está tudo bem? Vocês não têm nenhuma atitude a tomar? O pecado está aí no meio, está acontecendo aí dentro. E vocês não fazem nada? E Paulo fala, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, porque ele estava em outra cidade, mas presente no espírito, porque não tem distância no mundo espiritual, já sentenciei como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor. Ou seja, nós dois, mesmo em outro lugar, mas vamos junto ligar, porque o que liga na terra, liga no céu. Seja esse cabra, não está escrito isso, mas eu vou falar. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele está falando de um crente, igreja. Vamos orar para esse cabra ficar
na mão do diabo, no corpo dele, deixa o diabo tocar nele, em outras palavras. Quebra as pernas dele, bota ele em cima de uma cama, ou brocha esse cara. Para ele continuar salvo, porque senão ele vai perder essa salvação dele. É isso que está escrito aqui. Está falando com a mesma igreja. Quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele está dizendo, ele vive de outro jeito. Ele está mudado. Ele está limpo. Ele agora é inculpável, é santo e é irrepreensível. Aquele que furtava não furta mais. Aquele que mentia não mente mais. Ele consertou a vida dele. Pastor, essa história de confessar pecados, esse negócio é meio complicado. Se eu não confessar meu pecado a outra pessoa, primeiro, por que eu preciso confessar para outra pessoa? Porque Deus trabalha dentro de princípios. Deus estabeleceu que quando há concordância na terra, há concordância no céu. Ele estabeleceu que quando 2 ou 3 ou mais estão reunidos em nome dele, no céu tem resposta. E ele estabeleceu que a igreja tem autoridade para ligar e desligar. E o que não desligamos na terra, não desliga-se no mundo espiritual. Somente o que desligamos na terra. Agora, como eu vou concordar com o pastor Hélio com o que eu não sei? Eu só posso concordar com o que eu sei. Aquilo que ele vai falar, aquilo que ele vai dizer, eu fiz e eu me arrependo, e eu vou dizer, eu concordo com essa oração, e desligo no mundo espiritual todo o seu histórico espiritual das mãos do inimigo. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu posso mandar o inimigo sair. Eu tirei as fezes, agora eu posso bater a toalha. Os pecados encobertos são as janelas abertas no mundo espiritual. Eu teria muita coisa para te dizer, mas eu quero focar em 2 assuntos. Porque essa nação, ela é marcada por 2 coisas que acontecem aqui nessa terra espiritualmente. São os suicídios e os abortos. Os suicídios e os abortos. Eu quero falar de aborto primeiro. O que é o aborto no mundo espiritual? Ah, pastora, é um derramamento de sangue, uma bobagem. Uma bola de sangue no ventre de uma mulher que é tirada lá, ainda não tem forma, não tem nada. Isso é o que o mundo diz. O que a Bíblia diz dos filhos? Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, o galardão. Um dia tinha uma mulher chamada Rebeca, ela estava grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. E ela, sentindo aquele movimento todo de 2 bebês no ventre, ela fala para Deus, Deus, tem uma confusão aqui no meu ventre. Acho que eu vou morrer. Deus fala para Rebeca, tem 2 nações no seu ventre. Deus não fala para Rebeca, tem 2 crianças. Deus não fala para Rebeca, tem 2 meninos. Deus não fala para Rebeca, tem Esaú e Jacó dentro do seu ventre. Deus fala para Rebeca, tem 2 nações dentro do seu ventre. Se Rebeca tivesse abortado Jacó, teria abortado toda a nação de Israel. Toda. Milhares de médicos, milhares de doutores que têm abençoado a humanidade. Quantos prêmios Nobéis tiveram com os judeus? Milhares e milhares de pessoas, cientistas, escritores, teriam morrido. Se a minha avó tivesse sido abortada, minha mãe não teria nascido, nem as 5 irmãs. Se a minha mãe tivesse sido abortada, eu e meu irmão não teríamos nascido. Se a minha avó tivesse sido abortada, eu não teria nascido, meus 2 filhos também não. E os meus 6 netos também não. Uma pessoa não aborta uma criança, ela aborta gerações.
O sangue derramado no ventre por aborto é um sangue de gerações. Espíritos de morte se instalam no corpo da mulher. O sangue derramado num aborto é uma oferta ao império das trevas. Espíritos de morte recebem aquele sangue. Qual a consequência espiritual disso, pastora? Para a mulher, para ela própria, enfermidades gravíssimas. Pode ter câncer de útero, câncer de ovário, pode ter um ovário policístico, pode ter frigidez sexual, morre sexualmente. Para ela, fisicamente. Mas vai além, os projetos dela podem começar a morrer. Os sonhos dela podem começar a morrer. O espírito de morte, aquele que vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham abundância, mas o inimigo vem para matar, roubar e destruir, ele mata o que ele quiser. Ele mata o namoro, ele mata o noivado, ele mata o casamento, ele mata os sonhos, ele mata os projetos, ele mata os negócios, ele mata tudo. Aonde ele quiser, ele atira. Porque tem uma janela aberta para ele. E, além disso, se ela tiver outros filhos, depois do aborto praticado, no mesmo ventre onde matou o primeiro, se ela tiver um segundo, um terceiro, o espírito de morte, os demônios especializados em morte, podem tocar nessas outras crianças também. Podem trazer enfermidades gravíssimas para as outras crianças. Morte prematura, crianças que vivem enfermas, crianças que não conseguem desenvolver. Uma vez eu atendi, você vai ver no meu material de heranças espirituais, eu atendi uma mulher, tinha um filho de 21 anos, esse filho estava indo para uma cidade grande fazer uma cirurgia, porque estava com câncer nos testículos. Ele ia perder a capacidade de gerar filhos e ia perder a capacidade de ser homem também. E essa mulher estava inconformada. Meu filho é um menino santo, meu filho nasceu na igreja, meu filho foi criado na igreja. Pastora, que Deus é esse que toca no corpo do meu filho com enfermidade grave? E à medida que aquela mulher falava, questionando Deus, só vinha na minha mente uma palavra: aborto, 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 aborto. E eu perguntei para ela: minha senhora, a senhora fez aborto antes de gerar esse filho? Eu não estou falando de mim, eu estou falando do meu filho. E ela se esquivou de todas as maneiras. Meu filho nasceu no Evangelho, estou dizendo para a senhora. E aí foi nessa conversa e eu já estava sem argumentos. Eu ia pregar, estava começando o culto quando ela me abordou. Eu falei: minha irmã, eu não posso te ajudar se você não falar a verdade. Só se você confessar, abrir a sua boca e falar a verdade. Você fez algum aborto antes de gerar esse filho? Filho único. Ela entendeu, fiz 5 abortos, pastora. 5 abortos. Você derramou o sangue de 5 gerações. Esse filho foi formado num ventre onde 5 gerações morreram. O túmulo dos irmãos é o lugar onde ele nasceu. Os demônios vêm atacando a vida desse moço e agora eles querem destruir as gerações futuras, porque se tira os testículos dele, ele não vai poder ser pai. Você só tem um filho, você não vai ter neto nenhum. Nesse filho acaba as gerações futuras e ainda vai estar feliz da vida se ele não morrer desse câncer. Mas como ela confessou, aquele que encobre jamais prospera, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Como ela confessou, Deus mudou a sorte daquele rapaz. Houve cura, ele está casado, tem filho. Mas o aborto, ele traz consequência para os homens também. Você sabe que a Bíblia, quando fala de primogênito, a Bíblia chama de primícia da virilidade. O que é primogênito? É o primeiro fruto da virilidade de um homem. No Salmo 78, quando fala da saída do povo do Egito, que fala que Deus feriu os primogênitos do Egito, a Bíblia fala que Deus feriu
as primícias da virilidade daquele povo. Quero que você veja com os teus olhos esse texto. Salmo 78, 51. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade das tendas de Cã. Primícia da virilidade. Primogênito é primícia da virilidade. É o primeiro fruto da virilidade. Quando Jacó chama os seus 12 filhos para abençoar, ele sabe que vai morrer, e ele chama os filhos para abençoar, ele fala para Rúben, o filho mais velho, filho, tu és a primícia, Rúben, tu és a primícia da minha virilidade. Sabe que geralmente os abortos são os primogênitos. Satanás não brinca em serviço. Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo. É o namoro impuro, inconsequente, a gravidez indesejada. Vamos dar um jeitinho, toma um remedinho. No Brasil custa R$50, um Citotec. Ou vai para um lugar que tem um aspirador especial e aspira o feto. Ou faz uma curetagem já um pouquinho mais cara. Sabe o que acontece com o homem que concorda que o seu primogênito seja entregue para a morte? Ele concordou que a primícia da virilidade dele fosse entregue para a morte. Ele aceitou entregar para a morte a primícia da virilidade. O que é primícia, pastor? É o primeiro fruto. O primeiro fruto da virilidade de um homem é entregue para a morte. Qual é a consequência espiritual para ele? Impotência sexual. Você vai ver muitos homens mortos sexualmente por isso. Jovens precisando de pílulazinha para poder funcionar. Pastora, eu nunca fiz aborto, mas eu acompanhei uma irmã minha que fez. Minha irmã foi para a clínica de aborto e eu não queria que ela fosse sozinha. E ela estava determinada, eu não concordei. Mas eu fui com ela. Tem alguma consequência para mim? Igual. Igual. Você foi participante do ato de matar uma criança. Vamos imaginar uma mulher aqui na frente com uma criança de 1 mês no colo. Todo mundo acha lindo. Vem trazer para a igreja para apresentar para Deus no altar. Coisa linda, a criança toda enfeitada, lacinho na cabeça, toda arrumadinha. 1 mês, 1 mês. Aonde estava essa criança há 9 meses atrás? Estava na barriga da mãe, era 1 mês de gestação. Se a mãe tivesse abortado essa criança há 9 meses atrás, não teria abortado um bolo de carne, teria abortado essa criança linda que você está vendo aqui. A mesma criança. Então vamos imaginar que a sua irmã quer abortar. E convida você para ir junto. Você iria junto para matar uma criança de 1 mês de idade? A criança já nasceu, é bonitinha, mãozinha fofinha, olhinho azul ou preto, cabelinho crespinho. Não, pastora, comer não. Ué, que diferença tem? Matar na barriga ou matar fora da barriga é a mesma criança. Pastora, eu não fui junto. A única coisa que eu fiz foi emprestar dinheiro, pastora. Ela não tinha dinheiro, precisava, eu queria que ela fizesse um aborto direitinho. Aqui o Serviço Público de Saúde faz. No Brasil vai para uma clínica particular. Eu queria que ela tivesse um atendimento de qualidade, pastora, eu nunca fui favorável, mas eu emprestei o dinheiro, ok. Vamos imaginar que essa mulher quer pagar um pistoleiro para estourar os miolos dessa criança de 1 mês e não tem dinheiro para pagar o pistoleiro. Você empresta o seu? O homem fala, pastora, eu não me meti. Não dei minha opinião, foi decisão dela. Ok, vamos imaginar que você é o pai dessa criança de 1 mês de idade. E a mulher fala, eu não quero mais esse filho, eu quero matar esse filho. E você fala, você é que sabe. Quer matar, mata.
A igreja que está nesta terra só vai ter autoridade se ela não tiver escondido no seu corpo históricos de aborto. Porque ela vai ter que se levantar com autoridade numa nação em que o aborto é institucionalizado. Aborto que está guardado, escondido. Um pecado de aborto não confessado no seu meio tira todo o poder e autoridade da igreja aqui. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não estou jogando conversa fora, eu estou falando do que eu conheço. Centenas e centenas de pessoas passam por mês em eventos de libertação. E aquilo tudo que está guardado, escondido, que não é confessado, que não é trazido à luz, está na mão do inimigo. E a vida não é abundante por causa disso. Se trouxesse consequências só para mim, já era uma encrenca que eu tinha que resolver. Mas traz consequência para 4 gerações. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Eu resolvi tocar nesse assunto, igreja, porque essa nação, ela está manchada de sangue por causa disso. Você não sabe, mas um lugar onde o aborto é institucionalizado, onde é publicamente aceitável por causa da lei, quem faz é o Serviço Público de Saúde. E quem que sustenta o Serviço Público de Saúde? Os impostos de todos os cidadãos da terra. Indiretamente, o seu imposto está financiando mortes de crianças nessa terra. Como você vai ter autoridade para guerrear contra o espírito de morte e profetizar vida nesta terra? Como você vai ter autoridade para virar esse jogo? Para tirar as pessoas que estão com a ideia de abortar das trevas e trazer para a luz? Para atrair para o reino da luz aqueles que estão em trevas? Se tiver um histórico espiritual de aborto escondido na sua vida. E o diabo, queridos, ele trabalha no tempo que ele quer. Às vezes a pessoa vai bem, até hoje não aconteceu nada com ela. E ela não acredita muito nesse negócio. Uma vez eu estava ministrando em Recife, num evento, e ministrando sobre aborto, e tinha uma médica no meio do evento. Quando terminou o aborto, no meio da palavra eu falei que o sangue derramado fica no corpo da mulher. O sangue derramado só desaparece do corpo dela quando ela confessa em arrependimento. Até então, esse sangue está dentro dela. E ela, quando eu terminei de falar, ela me abordou, me chamou em particular. E ela falou: pastora, tudo que a senhora falou, tudo bem, mas essa história de aborto, eu não acredito muito. Porque eu fiz um aborto, eu sou médica, meu marido é médico, nós temos uma clínica. Eu tenho 2 filhos adolescentes e eu engravidei sem querer, indesejadamente. Não funcionou a pílula. E um colega nosso fez o aborto, com o consentimento do meu marido. Aí nós resolvemos, depois desse aborto, fazer a cirurgia para não ter mais filho. E ela falou: e eu estou muito bem. Meu filho, eu não vou avaliar o que pode acontecer com os meus filhos, porque eles nasceram antes de eu fazer o aborto. Mas eu estou muito bem de saúde, nós estamos muito bem nos nossos negócios, nossa clínica está prosperando, não tem dificuldade, Satanás não está matando nada que é nosso. Então é muito difícil acreditar no que a senhora está falando, porque esse negócio de sangue derramado dentro do corpo da mulher, biologicamente, isso é impossível de acontecer. Eu falei: eu não estou falando biologicamente, eu estou falando espiritualmente. Tem um sangue derramado e esse sangue está atraindo o espírito de morte.
Eu falei para ela, agradeça a Deus que até hoje não aconteceu nada ainda para você, porque pode acontecer no dia seguinte, pode acontecer com um ano, pode acontecer com 10 e pode não acontecer com você, acontecer com as gerações futuras. Você não ter netos, seus filhos serem estéreis, porque Satanás vai matar a semente deles no ventre. Mas você não acreditar é o mais grave para mim, porque se você não acredita, você não vai se arrepender. E se você não se arrepender, essa sentença continua contra você, essa legalidade. Então vamos orar. E vamos pedir a Deus que fale com você ou comigo. Se eu estiver errada, porque ela começou a conversa dizendo que a senhora está enganada. Se eu estiver enganada, se eu estiver errada, eu quero que Deus fale comigo, porque tem zilhões de coisas para pregar na Bíblia. Eu vou ficar pregando que não é verdade? Agora, se você estiver enganado, que Deus tenha misericórdia e te mostre, para que você se arrependa e possa consertar isto enquanto há tempo. O sangue de Jesus não apaga pecado encoberto, mas não adianta só você falar comigo sem se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O que cancela pecado é arrependimento e confissão, só. O tempo não apaga, nada disso. Falei, vamos orar. E fizemos uma oração, pedindo a Deus que falasse com nós duas, mostrando quem estava com a verdade. E essa mulher foi para casa, foi um seminário de 3 dias. No dia seguinte, mal amanheceu o dia, ela ligou. Eu estava hospedada na casa da pastora. Eu queria passar aí, doutora Tânia, para conversar com a senhora antes da reunião lá na igreja, porque o assunto é muito sério, tal. E eu disse, venha. E ela chegou lá e me contou o seguinte, pastora, nós fizemos aquela oração. Eu fui para casa. Dormi, terminou tarde o evento da noite. E quase amanhecendo o dia, hoje eu tive um sonho. Eu sonhei, doutora, que eu estava num quarto de hospital, era um quarto todo branco. Não tinha cama, só tinha um armário de canto, um armário branco. E no sonho eu sabia que atrás daquele armário tinha alguma coisa. E aí eu puxei aquele armário e caiu uma bola branca, como de pano de prato, de fralda de pano, uma bola branca de pano, toda manchada de sangue. Aí eu abri aquela bola, e dentro daquela bola tinha uma bola de sangue coagulado, pastora, um pouco menor do que uma bola de ping-pong. Quando eu vi que era uma bola de sangue coagulado, eu soltei com nojo, e aquele sangue caiu no piso branco e esparramou, manchou o piso branco todo. E aí eu acordei. Pastora, quando eu acordei, eu senti cólica. E eu corri para o vaso sanitário. E caiu de dentro de mim aquela bola que eu vi no sonho. Exatamente aquela bola. Ela falou, pastora, é impossível ter alguma coisa dentro de mim. Não tem. Porque eu não tinha pouco tempo, não tinha muito tempo que tinha feito um exame ginecológico. Eu não tinha mioma, tudo certo comigo. Como que apareceu do nada aquela bola de sangue dentro de mim? Falei, nós não oramos? Deus mostrou para você no mundo natural o que no mundo espiritual estava dentro de você. E aí, naquele dia, Deus me deu um texto bíblico. Deuteronômio. (22), versículo 8. Deuteronômio 22, versículo 8. Está falando de construção de casa. Deus fala de tudo na Bíblia, até como que constrói casa. Deus ensina tudo para nós. Está escrito assim, quando edificares uma casa nova, quando você fizer uma casa nova, quando você construir uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue se alguém, de algum modo, cair dela. Quando construires uma casa nova, vai ter um terraço, você faz no terraço um parapeito, para que não haja uma queda, um acidente. E havendo o acidente, haver morte, haver derramamento de sangue. E essa casa não ser marcada por culpa de sangue. Escute bem. Quando você fizer uma casa,
Vai construir um terraço, você põe um parapeito para evitar um acidente. Porque se tiver um acidente, essa casa vai ficar marcada por culpa de sangue. Deixa eu dizer algo como juíza. Culpa é diferente de dolo. Crimes culposos são diferentes de crimes dolosos. Nos crimes culposos, a pena é mais branda. Porque na culpa não tem a vontade de agir. Os crimes culposos são crimes que decorrem de negligência, imprudência ou imperícia. É negligência construir uma casa e não fazer um parapeito. É negligência deixar sem a proteção, porque alguém vai cair de lá. Na culpa, a pena é pequena, é mais branda. Porque não tem o que a gente chama em direito de nexo de causalidade. O que é nexo de causalidade? Eu pratico os atos para ter o resultado. No dolo, tem um nexo de causalidade. No dolo, eu compro a arma, eu preparo o dia do crime, eu marco o lugar do crime, eu planejo tudo e eu pratico o crime. Tem a vontade de agir e os passos são praticados para acontecer o crime. Então, veja bem, uma casa é um imóvel, é um conjunto de tijolo, concreto, ferragem. Uma casa fica marcada pelo sangue quando ocorre um acidente por negligência de quem fez a casa. Uma casa. Tem casa mal assombrada, pastora? Tem, por causa disso. Mortes causadas naquela casa. Isso é outra história. Tem como limpar? Tem. Espiritualmente tem como limpar tudo. Mas o que eu quero te dizer é que uma casa fica marcada por um sangue derramado num caso de culpa. Imagina um corpo, quando o sangue é derramado com vontade de matar, com dolo. Você entende espiritualmente? Você sabe o que é equidade? Vou te ensinar esse princípio jurídico também. A Bíblia fala que Deus julga os povos com equidade. Que a base do trono de Deus é equidade. Equidade em direito parece até língua estranha. A gente fala que são decisões equânimes para casos análogos, decisões semelhantes. Decisões semelhantes, decisões parecidas para casos semelhantes. Quando a gente quer saber como é a história espiritual, a gente olha os casos que tem na Bíblia. Por exemplo, a consequência do adultério. Olha o caso de Davi. Vai ver o que aconteceu com as gerações futuras dele. Se Deus está falando que um imóvel, uma casa, um prédio... Imagina quando você é casa de Deus, é corpo, aonde o templo do Espírito Santo é você. A contaminação por um sangue de criança, derramado por dolo, por vontade de matar. Nós precisamos limpar isso no meio da igreja, queridos.